Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais uma live Arremate Legal, 8 horas e 8 minutos desta manhã de terça-feira. Hoje é dia 30 de junho. Está acabando junho, festas juninas acabando. Opa, vamos lá. Mas tem julho aí, férias escolares, muita coisa acontecendo. Copa do Mundo. Que incrível! Olha, a Copa do Mundo tá complexa, hein? Ontem, sufoco, Brasil! Caraca, que sufoco o Brasil teve. Acabou ganhando, que maravilha. No finalmente, hein? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Opa, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para ficar mais próximo de vocês. Que legal. Bom, meus amigos, ó, hoje eu quero tratar de um tema. Eu esqueci até meu óculos. Caraca, esqueci meu óculos. Hoje eu quero tratar de um tema muito legal. Na sexta-feira passada, eu fui até a subseção de São Vicente. Eu estava lá em São Vicente, na subseção de São Vicente, e eu dei uma aula lá. Nossa, foi uma verdadeira imersão. Opa, deixa eu virar aqui um pouquinho. Aí, virar um pouquinho mais aqui. Aí. Foi uma verdadeira imersão sobre alienação fiduciária, leilão de alienação fiduciária lá em São Vicente. E é muito interessante, eu gosto bastante desses. É o curso da ESA. Bom, ESA, para mim, eu sou suspeito para falar, né? Estou como coordenador de ESA lá na Vila Prudente, então para mim é um motivo de muita felicidade, muito orgulho, é uma dedicação muito grande, né? E a Flávia me convidou para ela coordena, né? Ela, aliás, está como presidente da comissão de leilões lá da ESA São Vicente, e ela me convidou para dar um curso, né? E foi assim, das 9 da manhã às 5 e tralalá, eu falei sobre leilão de alienação fiduciária, né? Bom dia, Marcos! Meu amigo Marques, seja bem-vindo. Wendler, bom dia. Bom, bem-vindo para vocês. E olha só, o que chegou a ser. Eu tratei lá numa hora, porque sempre que você se depara com leilão, olha que importante. Sempre que você se depara com um leilão, você precisa entender que leilão você está diante. Qual é o leilão que você está diante? É um leilão de um leilão judicial? Que tipo de leilão judicial é? É um leilão de alienação fiduciária em garantia? É um leilão da nova forma de execução da hipoteca? É um leilão extrajudicial particular? Bom dia, Lívia! Faz tempo, hein, Lívia, que você não aparece por aqui. Seja bem-vinda, né? E olha só que interessante, quando a gente fala, quando a gente pega, então, ó, tivemos o chamariz, fomos atraídos, ou o cliente ou vocês foram atraídos por uma oportunidade de leilão. E assim, o caminho é esse mesmo. Você primeiro vai ser atraído por aquilo que está exposto. Você não sabe que tipo de leilão que é. E aí você vai ser atraído por aquele imóvel que está em leilão. Aí você vai falar: caraca, que legal, gostei, bacana, né? Emanuela, bom dia. Ah, que legal, que bom. Ó, falando nisso, esta live no Instagram, 8 horas e 8 minutos, que eu faço no @alexandrides.prof no Instagram, vai para o YouTube, para o Spotify. Sim, é só digitar no YouTube ou no Spotify Arremate Legal, que você vai ter acesso a vários episódios. Essa série nova, esse é o 11º episódio hoje, tá? Mas tem 10 anteriores. Aliás, o episódio de ontem tá incrível. Eu gostei pra caramba. Todo episódio eu gosto, vou falar a verdade, né? É isso aí. Obrigado, Lívia. Você assiste pelo YouTube ou pelo Spotify? Me fala aí, até pra eu saber, porque eu vejo lá a audiência depois, isso, aquilo, tal. Obrigado por estar presente. E ó, isso é interessante, porque aqui a gente tem conteúdo aberto. Aliás, se quiser fazer pergunta ao vivo, faz aí que eu vou trabalhar, tá? Eu vou falar com vocês. Maravilha, YouTube, tá?
Ó, então, o que acontece? Você foi atraída por aquela oportunidade de leilão. Beleza. Você vai, em razão disso, você está diante dessa oportunidade, a partir do momento que você fala: "Bom, então agora vale a pena analisar. Ah, agora vale a pena analisar". É aí que você vai analisar. E quando você for analisar, você vai o quê? Você vai falar assim: "Bom, deixa eu ver que tipo de leilão que é esse". Porque o tipo de leilão vai te direcionar na análise, no caminho de análise. Bom dia, Wendler. Ó, o Spotify, sabia, do Spotify tem vídeo, não é só áudio, é vídeo também, tá? Então dá para ver também pelo Spotify. Também, eu não sabia que tinha vídeo no Spotify, mas fiquei sabendo. Aí vão falar assim: "Ah, faz tempo que tem vídeo". Beleza, faz parte, né? Bom, mas olha só, então então você passou pelo primeiro filtro que é o do interesse. Tem você tem o interesse pela oportunidade. Aí você vai falar assim: "Deixa eu analisar, deixa eu ir agora fazer uma outra análise", porque agora você vai começar a fazer análise comercial, análise jurídica e análise financeira. Ou seja, naquela análise 360 do negócio imobiliário de leilão que eu sempre falo que tem que ser feito. Bom, e aí você vai promover o quê? Primeira coisa, que tipo de leilão que é? Porque o tipo de leilão vai te direcionar para interpretações. Aí sempre me perguntam: "Professor, que tipo de leilão é mais interessante? Judicial, extrajudicial, alienação fiduciária, hipoteca, o leilão particular, qual que vale mais a pena?" Olha, qualquer leilão vale a pena, quando a análise é bem feita. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. É claro que a gente vai ter caminhos de análise diferentes a depender do tipo de leilão. Então é claro que o leilão judicial vai ter um checklist, vai ter análise, vai ter. Ó, a análise comercial não muda, tá? A análise comercial não muda. O que que eu quero dizer aqui? A análise que você faz para verificar se aquele imóvel é atrativo realmente no mercado imobiliário, quanto ele vale, quanto que é realmente qual é o potencial dele, as características, quer dizer, sobre o imóvel. A análise não importa qual é o tipo de leilão, tá? Não importa qual é o tipo de leilão quando você pensa na análise comercial, tá? Não importa. Por quê? Porque a base é o tipo do imóvel, é o destino que o imóvel vai ter, ou que ele é propenso a ter, é o valor que você pode ter para uma venda, para uma renda passiva. Quer dizer, você tem vários atributos aí, tá? Vários atributos com relação a questão da análise comercial, mas que é a mesma, independente do leilão. O que vai mudar? Análise jurídica e análise financeira. Análise jurídica e análise financeira vão mudar em razão do tipo de leilão. Então, para o leilão judicial é um, para o leilão de alienação fiduciária é outro, para o leilão de hipoteca é outro, bem próximo do leilão de alienação fiduciária, mas é diferente. O terceiro leilão, né, que chamam de terceiro leilão, tá? Muitas vezes que a alienação fiduciária teve o leilão negativo e aí coloca à venda novamente. É outro tipo de leilão, tá? Completamente diferente, né? Completamente. Aliás, eu vejo muito na prática as pessoas se confundindo, tá? Elas falam assim: "Ah, eu tô aqui com um leilão de alienação fiduciária". Ó, foi até um exemplo que foi dado na aula, lá na sexta-feira em São Vicente. A pergunta foi, né? Olha, eu tô com um leilão de alienação fiduciária, só que o meu cliente ofereceu. Foi na hora do almoço até. Eu tava almoçando com os alunos e tal, e aí lá no almoço, pô, professor, olha só.
eu tô participando, meu cliente participou de um leilão, e aí oferece um leilão de alienação fiduciária e ofereceu um lance condicional. Bom dia, Luísa Magalhães, tudo bem? É Maria Luísa, se eu não me engano, não é isso? Seja bem-vinda. Bom, olha só, aí eu falei assim, peraí. Não, e o pior que é assim, olha só que engraçado. Isso que é, eu acho que isso é muito importante, porque quando a pessoa, professor, olha, um leilão de alienação fiduciária, assim, 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 e começou a me falar um monte de coisa. E eu comecei, e olha só, a minha cabeça funciona assim. Ela funciona numa interpretação que é lógica e sequencial, tá? Então, leilão, alienação fiduciária, eu já pulo para um monte de questões. Nossa, para mim, eu já esqueço o que eu sei sobre leilão judicial, e aí eu vou para alienação fiduciária. Eu já faço esse filtro. Eu já saio do leilão extrajudicial e fico no leilão de alienação fiduciária. Quer dizer, eu já seleciono o caminho da alienação fiduciária. E aí perguntou, e eu fui elaborando a minha resposta. Quando eu comecei a responder, e isso que foi legal, quando eu comecei a responder, aí ela fala para mim, fala assim, mas professor, o meu, o credor, né, o comitente, ele não aceitou, ela falou assim, o lance não foi aceito porque era um lance condicional. Aí eu, peraí, então você mentiu para mim. Então você mentiu para mim. Não existe lance condicional no leilão de alienação fiduciária. Um detalhezinho desmontou o que eu tinha pensado. E eu falei assim, pô, meu, eu estava elaborando aqui todo o meu pensamento por conta de alienação fiduciária. Mas quando você fala que não foi aceito o lance condicional, é porque não era alienação fiduciária. Me conta aí, que leilão que era? Aí que ela falou, olha, é um leilão que é um leilão particular. Ela falou leilão de banco. Eu falei, leilão de banco. Ó, é muito comum. Ah, é leilão de banco, é leilão particular, tal. A gente tem que tomar um cuidado. Se você quer analisar adequadamente, se você quer e você atua com leilões de imóveis, investidor, investidora, advogada, advogado, não importa. Você precisa ser técnico para essa análise. Que tipo de leilão eu estou diante? Porque aí com isso você fala, bom, então agora eu vou ter o pensamento, o raciocínio, a interpretação do edital. Porque a alienação fiduciária tem uma regulamentação muito forte na lei. Lei 9514 de 97. Ah, leilão judicial. Eu vou lá para o Código de Processo Civil, normas da Corregedoria, um monte de norma, um monte de norma, né? Leilão particular. Opa, o edital é tudo. O edital é tudo. O edital é tudo. Então perceba que essa pode parecer e é simples essa descoberta. É, é simples. Mas a maioria passa ao largo. Então eu entendo, e assim, aí vai a minha veia professor e a minha veia prática, tá? É a de que a gente precisa ter um raciocínio lógico para interpretar qualquer tipo de leilão. Que raciocínio lógico é esse? É o raciocínio de pegar e falar assim, bom, então, peraí, a minha lógica é para eu, diante do tipo de leilão, eu fazer a correspondente análise, tá? Porque isso reverbera, por exemplo, na forma de, ter a posse do imóvel,
Isso reverbera, por exemplo, com relação aos débitos que recaem sobre o imóvel, né. Então você tem várias situações postas que vão nossa, ó, o sol hoje tá gostoso, hein. Nossa, hoje ó, ontem e hoje, que sol incrível, né. Você tem que ter esse filtro inicial para poder fazer as consequências da análise jurídica e da análise financeira, sem o qual você se perde, você se perde, tá. Então, bom, então é escolha. Agora, qual vale mais a pena? Eu, com base na minha experiência de mais de 23 anos atuando com leilão, para mim, o leilão judicial, ele guarda mais, olha, seria errado eu falar em segurança jurídica, tá? Não é a palavra que eu quero observar aqui. Eu entendo que o leilão judicial, ele traz mais segurança jurídica, mas não é essa a palavra. Olha, ela são diferentes, são, ó, todos os leilões, todo tipo de leilão traz segurança jurídica. Eu prefiro o judicial por conta da concentração de análises dentro do processo, do edital do leilão, daquilo que está sendo feito do leilão, porque você tem um controle maior um controle maior do que pode vir a acontecer no pós-arremate do que no leilão de alienação fiduciária. Bom dia, Marcelo Gouveia, seja bem-vindo. Vai, Corinthians, é nóis. Valéria, bom dia. Valéria, saiu o resultado já? Ou não? Acho que ainda não, né? Eu tô acompanhando, acho que não saiu ainda não. Vai demorar um tempinho, né? Mas ó, tamo junto lá. E aí o que acontece? Quando você tem essa concentração de análises no leilão judicial e uma previsibilidade sobre outros fatores própria, eu acho bacana. Olha, o leilão de alienação fiduciária também é tão seguro quanto. É o raciocínio que é diferente. É o checklist, é a interpretação que é diferente, mas também vale muito a pena. O leilão particular, extrajudicial particular, que é aquele leilão geralmente que vem depois do leilão de alienação fiduciária que foi negativo, tal, principalmente quando são bancos, né, tal. Você vê lá 100 imóveis Banco do Brasil, 50 imóveis Itaú, o próprio leilões Caixa, né, que alguns são de AF, outros são, ó, venda direta Caixa, é depois da AF, né? Leilão Caixa, depende, tem de AF, alienação fiduciária, ou tem que não é, né, que é particular. Então, você tem que analisar. Vale a pena? Vale também, só que os cuidados são diferentes. Os cuidados são muito diferentes. Muito diferentes, né? E aí deixa um campo mais nebuloso do ponto de vista de ser mais trabalhosa a análise, tá? Ó, o leilão é seguro, o leilão é lucrativo, mas leilão é trabalhoso. Leilão é seguro, é lucrativo e é trabalhoso, tá? Então isso vai fazer com que você tenha. E olha só, não é você que vai escolher se é leilão judicial, se é leilão extrajudicial, se é leilão extrajudicial de alienação fiduciária particular. Não é você que escolhe, tá? Quem escolhe é o imóvel e o arrematante. É o arrematante que escolhe o imóvel. Então, é o imóvel, de acordo com o que ele está sendo colocado à venda, que vai fazer com que você tenha aqui para um ou para outro ou para outro. Sim, simples assim. Simples assim. Então, ó, você que está interessado em arrematar, ou já arremata. Você é advogado que quer assessorar pessoas arrematantes. Eu sei que você está aqui também.
Você não vai escolher o tipo de leilão. Senão você fica sem cliente. Você, investidor e investidora, você tem que abrir o leque das opções. Abrir o leque das opções, tá? Então, você precisa efetivamente ter o interesse parte de quem quer arrematar, em razão do imóvel, e não é do tipo de leilão. Então, por isso que é o que eu falei no começo, o tipo de leilão você vai ver depois. Então, vamos imaginar que você é advogado aqui que está precisando de assessoria, que eu sei que tem muita gente que está aqui e que busca isso. Você vai prospectar seus clientes, tudo, para que ele tenha interesse em leilões de imóveis. Não importa qual tipo de leilão. Não importa qual tipo de leilão. Você vai, diante do que você entende que é o perfil do teu cliente, o imóvel que ele deseja, você vai fazer garimpo. Garimpo. E você vai encontrar oportunidades de leilão e judicial, extrajudicial e qualquer tipo de leilão. E você vai mandar para ele. Ele falando, eu quero esse, é aí que você vai fazer análise. É aí que você vai aqui aprofundar-se no estudo, verificar realmente, aí fazer todo. E aí, claro, tem cliente que só quer que você faça análise jurídica, claro, obviamente. Agora, da mesma forma, se você é investidor, se você é investidora, a tua atratividade está no imóvel. Sim, e você vai começar a pesquisar, ó, e falem para os seus clientes pesquisarem, fala assim, ó, qualquer leilão que você pesquisar e encontrar, me fala que você tiver interesse. Eu fazia isso. Vale muito a pena. E aí o cara vai achar, a mina vai achar o leilão do interesse dele, dela, vai falar assim, analisa aí pra mim. E aí você vai falar, pô, é judicial, pô, é AF, pô, é extrajudicial particular. E aí você vai, até para você poder pontificar seus honorários de acordo com o tipo de leilão, porque isso vai determinar o trabalho diferente, né? Até ontem eu tava falando com um investidor. Ele está interessado num imóvel que eu estou fazendo aqui. E aí, e assim, olha que interessante, né? Ele estava falando com o WhatsApp, eu falei, ó, se quiser me ligar, liga. Aí ele me liga. E aí, do jeito que ele começou a falar, eu falei assim, você é advogado? Ele começou a falar de um jeito que, tipo, conheço de leilão. Falei, você é advogado? Ele falou, não. Falei, mas você já arrematou, né? Aí ele, já arrematei, tudo tal, né? Falei, ah, que legal, que legal. Então, você aí eh, tem uma expertise e tal. Aí eu falei assim, mas qual que é a tua experiência? Ele, leilão de alienação fiduciária. Eu falei, é extrajudicial? Ele falou, é extrajudicial. Esse é judicial. Porque ele veio me perguntar justamente sobre a emissão na posse. Eu falei, olha, no leilão judicial é diferente. Vem com a gente, quero ver geral. É, né? Por quê? Porque no leilão judicial, o juiz da expropriação, ele automaticamente já vai. Pô, Valéria, que legal. Valéria, se você quiser falar comigo em off, fala comigo em off aí que onde que vai ser? Onde que vai ser? Me fala aí, vamos conversar, tá? E aí, olha só que interessante. Tem uma ideia para você, pode ser que dê certo, tá? E aí, olha só. É, aí ele falou assim: ah, não sabia disso. Não sabia, então é mais fácil? É. Agora, é claro que você vai precisar de uma assessoria, um advogado, uma advogada. Você tem? Ah, não, eu tenho, sim, tal. Porque como ele já arremata, ele falou: já arrematei 3 no extrajudicial. Falei, pô, bacana, tua experiência. E ele falou assim: pô, meu, eu conheço o imóvel, só não conheço por dentro. Conheço o imóvel, tal. Bacana, eu passo lá sempre e eu quero morar lá. Ele já deu outra letra. Perceba, e aí eu já captei qual é o interesse dele, uso próprio.
Valéria, vamos, se você quiser, me chama aí. Você tem meu WhatsApp, né? Tá na bio tem o coisa, mas me chama aqui no Instagram que a gente conversa ou no WhatsApp, tá? É, então, olha só que interessante. E aí com isso eu fui explicando para ele dei uma facilidade para ele, né? Ele veio me perguntar sobre débitos, tudo, tal, também, outra questão que é muito comum, né? Que é diferente da interpretação do judicial para o extrajudicial. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Respondendo à pergunta, qual leilão vale a pena? Judicial ou extrajudicial? Qual leilão vale a pena? O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. Não importa se é judicial, se é extrajudicial. Você pode ter a sua preferência e tudo bem. Só que não é, você não escolhe o leilão pelo tipo do leilão. Você não escolhe o leilão pelo tipo do leilão, você escolhe o leilão pela oportunidade. E quando eu falo em oportunidade, eu estou falando o imóvel, o interesse, valores. Ó, uma outra coisa que é sempre importante falar: leilão de imóvel não tem CEP. Você já ouviu essa expressão? Leilão de imóvel não tem CEP. O que quer dizer isso? O leilão de imóvel não tem CEP porque não importa onde ele esteja, a oportunidade é de análise para o investidor ganhar dinheiro. Então, o imóvel pode estar e vai estar muitas vezes em lugar que jamais a pessoa iria comprar para uso próprio. Só que peraí, aquele que quer investir para ganhar dinheiro ou com renda passiva ou arrematando e depois revendendo, não está preocupado com o imóvel em si, está preocupado no ROI, no Return on Investment, no retorno do investimento dele. Então, dela não importa então o CEP, a localização. A localização importa para análises, mas não para falar assim, não, nesse bairro eu não compro, eu não arremato. Nesta cidade eu não arremato. E a oportunidade está aí, tá? Então, leilão de imóvel não tem CEP. É oportunidade, é análise. Análise. É o que a Valéria colocou aqui, análise de o que der viabilidade. Claro, é pelo o tipo de leilão não importa porque é o que dá viabilidade, né? A localização do imóvel é outra questão, é o que dá viabilidade e é a oportunidade que determina o leilão que você vai participar. Bom dia, Reinaldo, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, isso é importante, isso é essencial para que você realmente possa verificar. Bom, então, beleza. Ah, mas que nem leiloeiro, enquanto leiloeiro, ó, leiloeiro em serviço aqui, ó. Leiloeiro público em serviço. Eu, leiloeiro, faço muito mais leilões judiciais. Por quê? Porque é onde eu acabo tendo mais foco, leilão judicial. Mas você pode passar, e até eu estava comentando, eu comento sempre com meus alunos, tal. Eu falo assim, ó, você pode passar, você pode arrematar 100 imóveis e talvez nenhum comigo. Por quê? Porque talvez eu não tenha tido a oportunidade. Até na aula, na sexta-feira, lá na aula na ESA de São Vicente, tinha uma pessoa tinha uma pessoa lá, investidora, fazendo o curso, que ela falou assim, professor, já arrematei 92 imóveis. E eu falei assim, e nunca comigo, né? Ele nunca arrematou comigo. Por quê? Porque eu nunca tive a oportunidade que ele tinha interesse. Simples assim. Ó, Lívia, essa questão da emissão na posse do leilão judicial é um diferencial. Tem um processo de emissão de leilão extrajudicial que se arrasta por 3 anos. Então, Lívia, é é realmente um diferencial, né? Então, isso tudo, por isso que assim você consegue ter uma concentração diferente, tá? Uma concentração diferente. Aliás, por exemplo,
você tem agora o artigo 320-G do provimento 149 de 2023 do CNJ, né? Que fala do levantamento de constrições, que o juízo da expropriação pode fazer tudo também, levantar todas as constrições. Aliás, a editora me mandou ontem o artigo para eu poder ver aí se tá tudo certo e tal, e mandar para publicação. Vai sair na obra do professor Araquém de Assis em breve. Aliás, mandou o link para eu assinar o contrato também. Tá indo, tá indo. Então, o judicial tem diferenças. Tem diferenças. Por isso, assim, agora, provavelmente, Livia, o teu cliente, quando arrematou, talvez ele até tenha arrematado sem assessoria jurídica, aliás, sem assessoria em negócio imobiliário de leilão, que é muito comum. A maioria das pessoas arremata sem assessoria especializada, o que é um erro, tá? Ponto. Ponto 2. Você tem que. O que determinou a arrematação foi o imóvel, não foi o tipo de leilão. Então você, advogada, você, advogado, vai pegar o leilão que o teu cliente quer. Mas você tem que advertir, falar o seguinte: olha, dê preferência para esse tipo de leilão. Dê preferência para aquele outro leilão. Mas ele vai falar assim, mas eu quero esse imóvel, eu quero esse imóvel, eu quero. Vai espernear, e vai acontecer o quê? A maioria das vezes arremata sem assessoria. Falei, Lívia, mas, ó, fato, isso é real. É real. É legal. Nossa, o mundo ideal é um privilégio ver daqui. É ter assessoria full. Até mesmo no garimpo. Ou pelo menos antes da arrematação. Né? Pré-arremate, acompanhamento da arrematação e o pós-arremate. Tá? Mas na prática, a maioria das pessoas arremata, principalmente no extrajudicial, tá? O extrajudicial é fácil arrematar no extrajudicial? Participar de leilão é fácil, mas é arriscado, porque se você não faz uma boa análise, você tem consequências, tá? Então, por que é fácil o leilão extrajudicial? Porque o pós-arremate pode não precisar de advogado, de advogada. Regularização da propriedade é mais tranquilo. Regularização da posse pode ser tranquilo. Aí, olha, mas é o que eu sinto, é que as pessoas têm o mito de que, devido à palavra extrajudicial, o judicial seria mais difícil, quando na verdade me parece que é o contrário. Por isso, Lívia, não é que é mais difícil ou mais fácil, na minha interpretação, tá? É que os cuidados são outros e você pode ter, por exemplo, como você precisa de uma ação de emissão na posse, você vai ter que ingressar com uma demanda, vai ter custos. Aí você está falando, ó, você falou bem, Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, né? Claro, se for ter discussão, obviamente, e tal, sobre o leilão. Mas o que acontece? Você tem que ação de emissão na posse, você tem custos diferentes, você, claro, a lei protege da questão da liminar, né? Quando não tem locação, obviamente, e tal, você tem lá as perspectivas, tudo, tal. Aí o que acontece? Você tem mas você tem um benefício, a taxa de ocupação. A taxa de ocupação é vantajoso. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Roseli Brum. Roseli, você tá melhor, Roseli? Eu fiquei sabendo ontem que você tá convalescendo. Espero que você esteja melhor, esteja bem, né? Por favor, aqui, fique bem, tá? Por favor, fique bem. Melhoras, melhoras. Então, o que que acontece quando você se depara com essa realidade, né? O que vale é a oportunidade. Então, você que presta assessoria especializada em leilões,
você vai ir atrás da oportunidade de fazer as devidas análises. Rick Guide, né? Daniele Dantas, bom dia também, né? Então, que bom, Roseli, que bom. Fico feliz que você está bem. É isso aí, boa recuperação, né? E aí, olha só, então, perceba como essa visão é muito importante. Não existe o melhor ou, claro, tem interpretações. Eu prefiro o leilão judicial. Há quem prefira o leilão extrajudicial, alienação fiduciária ou extrajudicial, particular, mas cada um no seu quadrado, cada um com suas análises, com suas repercussões, com seus riscos. Você vê a análise financeira desse caso que a Lívia trouxe. 3 anos para emissão na posse. Meu, dependendo do objetivo do teu cliente, Lívia, o negócio foi complicado. Foi complicado, tá? Foi complicado. Então, olha só como é realmente uma situação de talvez daria para ter previsto isso antes? Será? Será que daria para ter previsto essa situação antes? Ó, o leilão judicial, a previsibilidade é diferente. É, essa palavra, previsibilidade. Previsibilidade. Essa palavra é maravilhosa. Se você consegue prestar uma assessoria antes da arrematação, que maravilha. A previsibilidade está muito bem analisada. Se você só entra depois da arrematação, a tua previsibilidade, e aí, meu, quando eu advogava, eu falava assim: ai, ai, por que que você não me contratou antes? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Eu poderia ter feito análises. E eu já tive situações que a análise que eu fiz pós-arremate para o cliente, porque ele me contratou depois, falei assim, ó, vamos lá. Falei, olha, tua carta de arrebatação não vai dar registro, não. Por causa disso, 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 disso. E ele, mas qual caminho então? Falei, uso capião. E ele arrematou para revender. Tudo bem, ele ganhou dinheiro na locação, o cara era foda, 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 né? Depois eu nem sei mais porque, como eu virei leiloeiro, eu não pude dar sequência aí na questão da uso capião, né? Mas perceba que interessante. Então, Valéria, tem que analisar a viabilidade, né? Agora, é claro que sempre vai ter um quê, em qualquer tipo de leilão, tem um quê de imponderável. Tem coisas que a gente não consegue prever, tá? Não consegue prever, ainda que com todos os cuidados evidenciados. Ainda que com todos os cuidados evidenciados, tá? Isso é importante. Ó, eu não sei se depende do humor não, tá, Valéria? Mas você tem que... eu tenho certeza que a atuação da pessoa, você, assessora em leilões, em negócios imobiliários de leilões, faz diferença. Assessoria especializada faz muita diferença. Isso é muito importante, beleza? E aí, pessoal, gostaram da live de hoje? Então, o que vale a pena, leilão judicial ou extrajudicial? Depende de análise, depende da própria oportunidade. Mas às vezes é o que vem para ser analisado. Ou o que vem depois do arremate, que muitas vezes aí, para quem assessora arrematantes, acaba realmente fazendo com que você tenha uma algema com o que já foi feito, né? Há uma vinculação com o que já foi feito. Beleza? Meu, olha esse sol, que maravilhoso, né? Que terça-feira, coisa linda aqui, né? Agora, jogo só domingo, né? O Brasil joga no domingo agora. Então, domingo, bom que vai ser dia de churras.
O churras vai ter que ser mais tarde, né? Acho que é 5 da tarde o jogo, se eu não me engano. Acho que é, depois eu vou conferir. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Obrigado, 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 obrigado pela audiência. Ó, se você chegou mais tarde um pouquinho, já pegou essa live andando, você mais tarde vai ter no YouTube e também no Spotify. É só colocar lá, canal Arremate Legal. Colocar só Arremate Legal. Arremate Legal no YouTube e também no Spotify. Aproveita, já segue, porque aí você vai ser comunicado sempre que tiver um episódio novo. Por quê? Porque a live vai para lá. E você que tiver vendo no Spotify, no YouTube, quer participar ao vivo, quer perguntar, todos os dias às 8h08 tem a live no Instagram, @alexandres.prof. É isso aí, bom dia, Lívia, bom dia a todos vocês, todas vocês que participaram dessa live hoje, engrandecendo, contribuindo, perguntando, é isso, vem, 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 porque eu tenho conhecimento para te passar e é isso que eu quero passar aqui todos os dias. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau.